Existe um poder dentro de você que nunca foi ensinado nas escolas, que raramente é reconhecido na vida adulta e que, na maioria das vezes, passa despercebido até mesmo por quem já sofreu, já cresceu, já lutou e já buscou respostas em todos os lugares, menos dentro de si. Esse poder não está escondido porque é fraco, nem porque é misterioso demais. Ele está escondido porque você foi condicionado a procurar força no mundo externo e não no interno. Acreditaram que a mudança viria quando a vida mudasse, quando as circunstâncias melhorassem, quando as portas se abrissem. Mas a transformação verdadeira acontece quando você desperta a consciência de que tudo começa e termina no seu interior. Bob Proctor costumava dizer que a maior tragédia humana é viver com um poder ilimitado e agir como se fosse impotente. E isso acontece porque a maioria das pessoas nunca aprendeu a ativar esse poder. Vivem reagindo em vez de criando. Vivem tentando controlar os resultados em vez de controlar a fonte que gera os resultados, a mente. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque algo dentro de você está pronto para despertar. E quando esse poder interno é ativado, você não muda apenas situações. Você muda o modo como existe dentro delas. Sua realidade externa se reorganiza a partir da sua expansão interna. Mas o que exatamente é esse poder interno? Não é força física, não é coragem momentânea, não é motivação que vai e vem. É a habilidade profunda, silenciosa e transformadora de assumir a autoria do próprio estado mental. É a capacidade de direcionar seu foco, escolher seus pensamentos, moldar suas emoções e agir a partir de uma identidade alinhada com aquilo que deseja manifestar. A maioria das pessoas acredita que pensamento é algo que simplesmente acontece, mas pensamento é algo que você pode treinar, pode fortalecer, pode educar, pode elevar. O poder interno desperta quando você percebe que não é refém da mente automática, é o condutor dela. E quando isso acontece, tudo muda. Sua postura muda, sua energia muda, sua clareza muda e, inevitavelmente, sua realidade muda. Porque o mundo externo não é nada mais que um reflexo ampliado da forma como você se posiciona internamente. Ativar esse poder é simples, mas não é fácil. Exige consciência, exige intenção e, acima de tudo, exige a disposição de abandonar a velha versão de si mesmo que você vem arrastando por anos. Mas quando essa disposição surge, mesmo que em um fio de coragem, o universo inteiro começa a responder. O que você precisa entender agora é que nenhuma mudança externa acontece antes de uma mudança interna. Isso não é filosofia, não é romantismo e não é uma frase bonita para motivar alguém. É um princípio de funcionamento da própria consciência humana. Tudo o que você enxerga hoje como vida é, na verdade, um espelho fiel da forma como você pensa, sente e se posiciona diante do mundo. Pessoas que acreditam que precisam lutar para merecer algo sempre vivem lutando. Pessoas que acreditam que a vida é pesada vivem em estados constantes de desgaste. Pessoas que acreditam que nunca têm o suficiente vivem confirmando isso diariamente. E o mais impressionante é que elas não vivem assim porque merecem ou porque escolheram conscientemente. Elas vivem assim porque não ativaram o poder que altera a própria percepção. Esse poder muda o significado das coisas. Ele muda a forma como você interpreta oportunidades. Muda a forma como você enxerga desafios. Muda a forma como você responde aos eventos. O poder interno não apaga problemas. Ele te eleva acima deles. É como ajustar a altura de uma antena. Nada mudou no ar, mas a qualidade do sinal muda. O mundo continua o mesmo, mas você começa a captar frequências mais altas, pensamentos mais claros, decisões mais alinhadas. E é aqui que a vida começa a se transformar. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você ficou maior por dentro. Ativar esse poder é como descobrir uma porta que sempre esteve no mesmo lugar, mas que você nunca enxergou porque estava ocupado demais olhando para fora. Quando você olha para dentro com honestidade, coragem e intenção, essa porta finalmente aparece. Agora, para ativar esse poder, você precisa compreender a estrutura de algo que Bob
Proctor explicava com perfeição: o estado interno determina o comportamento e o comportamento determina o resultado. Isso significa que não adianta tentar mudar seus resultados trabalhando apenas nas ações. As ações são consequência. O mundo material é consequência. Seu corpo é consequência. A causa está sempre no estado interno. E o estado interno é influenciado por 3 fatores que você pode dominar. 1. O que você pensa repetidamente. 2. O que você sente a respeito desses pensamentos. 3. O significado que você atribui ao que vive. Quando você não domina esses fatores, sua mente funciona no piloto automático, reciclando as mesmas emoções, os mesmos hábitos e os mesmos comportamentos. Mas quando você passa a dirigir essas 3 camadas, você não melhora apenas detalhes da sua vida, você muda o sistema operacional completo. E isso é ativar o poder interno, deixar de reagir e começar a criar. É recuperar o comando, é substituir a sensação de estar à mercê da vida pela consciência de que tudo começa onde ninguém te ensinou a olhar, dentro de você. E quando essa realidade se torna clara, algo profundo acontece. Você para de buscar força no mundo e passa a buscá-la em si. E acredite, esse é o ponto em que tudo realmente começa. Agora precisamos entrar em um ponto crucial, talvez o mais ignorado por quem tenta mudar a vida apenas pela força e não pela consciência. Você não ativa seu poder interno enquanto estiver tentando controlar tudo ao seu redor. Controlar é medo disfarçado. É a tentativa desesperada de garantir segurança onde você ainda não confia em si mesmo. Quando você tenta controlar tudo, sua energia se fragmenta. Sua mente se sobrecarrega e sua vida se torna pesada. Mas quando você ativa seu poder interno, percebe que não precisa controlar o mundo. Precisa controlar sua vibração, sua intenção, sua resposta emocional. Pessoas que vivem de fora para dentro são instáveis porque dependem do comportamento dos outros, das circunstâncias e de validações externas. Pessoas que vivem de dentro para fora são firmes porque construíram uma base interna que não se altera ao sabor dos acontecimentos. O poder interno se manifesta quando você escolhe seu estado, em vez de permitir que o mundo escolha por você. É o momento em que você decide que sua paz não está à venda, que seu valor não depende de aprovação e que seu futuro não será definido pelo seu passado. Esse é o ponto onde a transformação começa. Quando você percebe que pode se tornar uma pessoa que não precisa de garantias para agir, apenas de direção. E quando a direção é clara, o caminho se abre, sempre. Mas para ativar esse poder, você precisa enfrentar algo que poucos têm coragem de encarar: a responsabilidade radical sobre sua própria vida. Responsabilidade não é culpa. Responsabilidade é liberdade. É o entendimento profundo de que, se a sua vida não é como você deseja, você pode transformá-la a partir do momento em que muda quem você é internamente. E isso exige maturidade emocional. Exige abandonar a posição de vítima, não porque você não sofreu, mas porque a posição de vítima rouba seu poder. Enquanto você culpar circunstâncias, pessoas, traumas ou falta de oportunidades, sua mente continuará acreditando que você não tem força para mudar. Mas quando você assume responsabilidade pelo seu estado interno, algo extraordinário acontece. A mente começa a obedecer. Ela entende que existe um líder. E quando existe liderança interna, existe direção externa. Bob Proctor dizia que a responsabilidade é o gatilho que ativa todos os outros poderes, porque é ela que diz para a mente: eu estou no comando a partir de agora. E quando essa mensagem é recebida, a realidade externa começa, lentamente ou rapidamente, a se reorganizar para refletir essa nova postura. É a lei da mente. O externo segue o interno, sempre. Agora que você entende a importância da responsabilidade interna, precisamos avançar para a parte mais transformadora deste processo. O poder interno só se ativa quando você muda o nível das perguntas que faz a si mesmo. A maioria das pessoas se faz perguntas que diminuem, enfraquecem ou justificam suas limitações. Por que comigo? Por que nada dá certo? O que tem de errado em mim? Essas perguntas não revelam respostas. Elas
Elas reforçam padrões. Quem pensa a partir do problema só encontra mais problemas. Quem pensa a partir da escassez só enxerga falta. Quem pensa a partir do medo só reconhece ameaças. Mas quando você muda a qualidade das perguntas, muda também a qualidade das respostas que sua mente te entrega. Perguntas como: o que isso está tentando me ensinar? Como posso crescer a partir daqui? Qual é a versão mais elevada de mim que deve emergir agora? Essas perguntas ativam caminhos internos que estavam adormecidos. Elas abrem clareza, abrem visão, abrem direção. Sua mente sempre responde. A questão é: qual comando você está dando para ela responder? Quando você faz perguntas que te elevam, sua mente começa a se reorganizar para encontrar soluções, possibilidades, ideias e movimentos que antes não existiam no seu campo perceptivo. E esse é o poder interno em ação. Não é sobre mudar o mundo, é sobre mudar o filtro pelo qual você enxerga o mundo. E quando o filtro muda, tudo muda junto. Mas existe outro ponto poderoso e muito pouco discutido sobre ativar esse poder interno. Você precisa parar de se definir pelos seus resultados antigos. A mente adora rótulos. Ela se apega ao que conhece. Se você falhou muitas vezes, ela diz, você é alguém que falha. Se foi rejeitado, ela diz, você não é suficiente. Se cresceu ouvindo limitações, ela diz, não vá longe demais. Mas isso não é verdade. É apenas repetição. O poder interno desperta no momento em que você rompe com essa identidade antiga e começa a pensar como alguém que está em construção, não em julgamento. Quando você se permite crescer, errar, recomeçar, aprender e evoluir, sua mente ganha liberdade para se expandir. Quando você deixa de usar o passado como referência e passa a usar o futuro como direção, você ativa um estado interno completamente novo. Esse é o ponto onde a transformação real acontece. Quando você para de se perguntar quem fui até aqui e passa a perguntar quem decido ser a partir de agora. Essa simples mudança de identidade faz a mente liberar novas emoções, novos comportamentos, novas escolhas e, consequentemente, novos resultados, porque sua realidade externa sempre acompanha a identidade interna que você escolhe sustentar. Agora precisamos entrar em uma parte essencial desse despertar. O poder interno não se ativa quando tudo está bem. Ele se ativa justamente quando algo dentro de você diz que está na hora de mudar. É no desconforto que a consciência chama. É na insatisfação que a alma desperta. É naquele incômodo silencioso, aquela sensação de que você nasceu para mais, que o poder começa a se movimentar. O desconforto é um convite, não um castigo. Ele está dizendo, existe uma nova versão de você tentando emergir. Mas para isso acontecer, você precisa parar de interpretar desafios como ameaças e começar a enxergá-los como chaves de expansão. Pense nisso. Quantas vezes na vida você cresceu justamente após algo difícil, inesperado ou desconfortável? A dificuldade é o solo onde a força interna germina. Sua mente quer te proteger do novo, mas sua alma quer te levar adiante. E quando você presta atenção nesse conflito interno, percebe algo essencial. O poder interno não aparece quando você se sente forte. Ele aparece quando você escolhe agir mesmo se sentindo fraco. E é exatamente essa escolha, essa microdecisão, que redesenha seu caminho. Porque ativar o poder interno não é esperar coragem, é agir até que a coragem chegue. E quando ela chega, ela te muda. Agora vamos a um ponto que Bob Proctor sempre reforçava. Nada muda até que você mude a vibração que sustenta a sua vida. Vibração não é misticismo, é química emocional, é foco, é intenção. É o estado interno constante que você carrega quando acorda, quando trabalha, quando conversa, quando decide. Sua vibração determina como você sente, como pensa e como se posiciona diante do mundo. E o mundo, inevitavelmente, responde à sua vibração. Quando você vibra medo, atrai situações que confirmam o medo. Quando vibra escassez, enxerga a escassez em tudo. Quando vibra insegurança, interpreta oportunidades como riscos. Mas quando você começa a elevar esse estado interno, mesmo que lentamente, algo extraordinário acontece. A vida começa a te tratar de acordo com sua nova postura. A vibração é a linguagem silenciosa pela qual você conversa com o universo.
E o universo responde não ao que você diz, mas ao que você é internamente. Por isso, ativar poder interno é como ajustar o sinal de um rádio. Você deixa de sintonizar a estação da sobrevivência e começa a sintonizar a estação da criação. E quando isso acontece, resultados que pareciam difíceis começam a parecer naturais, porque você se alinhou com a versão de si mesmo que sempre os mereceu. Agora, precisamos revelar uma das partes mais profundas desse processo. Você não ativa seu poder interno enquanto continuar alimentando histórias que te mantêm preso. Histórias como: eu não consigo, eu não mereço, eu não sou bom o suficiente, eu não tenho capacidade. Essas histórias não nasceram em você. Foram aprendidas, repetidas e internalizadas ao longo da vida. Elas se instalaram em momentos de dor, em fases de insegurança, em ambientes onde você não era visto, ouvido ou valorizado como deveria. E com o tempo, tornaram-se verdades emocionais, mesmo que fossem mentiras mentais. Mas o segredo aqui é simples e poderoso. Uma história só continua viva enquanto você continua repetindo-a. Quando você questiona a história, ela perde força. Quando desafia a história, ela se enfraquece. Quando substitui a história, ela morre. E é nesse momento que o poder interno começa a operar. Porque a mente não é leal à verdade, ela é leal ao hábito. Se o hábito é pequeno, você vive pequeno. Se o hábito é elevado, você vive elevado. Ativar o poder interno é reescrever essas histórias silenciosas que moldam seu comportamento. E essa reescrita não acontece de uma vez. Acontece no instante em que você decide parar de sustentar narrativas que sabotam a sua expansão. Você não é a história que te contaram. Você é a consciência que pode escolher uma nova história agora. Agora, para avançarmos ainda mais fundo, precisamos falar sobre algo que Bob Proctor sempre explicou com clareza. Se você quer uma vida nova, precisa criar uma imagem mental nova. A mente trabalha por imagens. Ela não responde a palavras. Responde ao quadro interno que você mantém diariamente. Por isso, pessoas que se veem pequenas nunca conseguem se expandir. Podem até tentar, podem até esforçar-se, mas a imagem interna sempre puxa a vida para baixo. A realidade externa não ultrapassa o tamanho da identidade interna. E aqui está o ponto transformador. Você pode construir uma nova imagem mental a qualquer momento. Não importa a idade, não importa o passado, não importa quantas vezes você tenha tentado antes. A nova imagem mental não é um sonho distante, é um modelo interno de quem você decide ser daqui em diante. Quando essa imagem é clara, forte e repetida diariamente, sua mente começa a reorganizar comportamentos, percepções e escolhas para alinhar sua vida à identidade que você projetou. Isso não é teoria, é processo. É assim que atletas alcançam performance, empresários alcançam crescimento. Pessoas comuns alcançam vidas extraordinárias. Elas criam uma imagem e se tornam fiéis a ela. E quando a mente aceita essa imagem como verdade, o corpo, as emoções, as decisões, circunstâncias seguem o mesmo movimento. Esse é o verdadeiro início da transformação. Agora chegamos ao ponto em que a transformação deixa de ser teórica e começa a se tornar inevitável. Você precisa alinhar suas ações à nova imagem que está construindo. A mente acredita no que você repete, mas ela só confia no que você faz. E aqui está o segredo que quase ninguém entende. Você não age porque acredita. Você acredita porque age. A ação cria convicção. Quando você toma decisões que refletem sua nova identidade, mesmo que ainda exista medo, insegurança ou dúvida, a mente começa a perceber que existe uma nova força em comando. Ela entende que aquela versão antiga, movida por incerteza, já não está mais liderando. E com isso, ela começa a reconfigurar sua percepção, seu foco e sua energia.
Ação não é apenas movimento, é instrução. Cada vez que você age como alguém que acredita em si, está enviando uma mensagem clara para o seu subconsciente. Eu sou essa pessoa agora. E o subconsciente, que é a fábrica dos seus hábitos, aceita essa instrução como verdade. É por isso que mudanças profundas começam com gestos pequenos. Levantar com mais intenção, falar com mais firmeza, se posicionar com mais clareza, dizer não com mais consciência, investir com mais coragem, aprender com mais disciplina. Essas pequenas rupturas quebram padrões antigos e constroem novos caminhos neurológicos. Cada microação é um tijolo que sustenta a versão que você está se tornando. E quando a mente entende que essa nova versão é estável, ela faz o que sempre faz. Cria uma realidade compatível com ela. Mas existe uma etapa ainda mais profunda e absolutamente necessária para ativar esse poder interno. Você precisa desenvolver tolerância ao desconforto do crescimento. Toda mudança verdadeira provoca atrito interno. A mente não quer perder o controle. Ela quer voltar ao antigo, ao conhecido, ao repetido, porque isso é seguro para ela. Não porque é bom, mas porque é familiar. Por isso, quando você começa a expandir, a mente antiga vai tentar te puxar de volta. Ela vai dizer, está difícil demais. Isso não é para você. Melhor voltar ao que era antes. E é exatamente nesse ponto que a maioria desiste. Não porque não tem capacidade, mas porque não entende que o desconforto é um sinal de evolução, não de erro. O desconforto é a prova de que você está entrando em territórios internos onde nunca esteve antes. E é justamente ali que a expansão acontece. Crescimento não dói. O que dói é resistir ao crescimento. O poder interno se ativa quando você escolhe avançar, mesmo com essa sensação de fricção emocional. Quando você para de interpretar desconforto como perigo e começa a interpretá-lo como sinal de que está no caminho certo. E quando essa inversão mental acontece, você se torna imparável, porque nada externo pode parar alguém que aprendeu a atravessar a própria resistência interna. Agora precisamos falar sobre um dos pilares mais profundos de toda essa jornada. O poder interno só se torna permanente quando você muda a forma como conversa consigo mesmo. A conversa interna é a arquitetura invisível da sua vida. Cada frase silenciosa que você repete se transforma em percepção. Cada percepção se transforma em decisão. Cada decisão se transforma em destino. E poucas pessoas entendem isso. Elas acreditam que a vida muda por causa de oportunidades externas, mas a vida muda por causa da narrativa interna. Pessoas que se tratam com dureza, julgamento e autocobrança excessiva acabam reforçando a identidade da insuficiência. Pessoas que se tratam com gentileza, firmeza e respeito acabam reforçando a identidade da expansão. Sua mente acredita na voz que você mais escuta, e essa voz é a sua. Por isso, ativar o poder interno exige que você observe a maneira como se dirige a si mesmo. Quando falha, o que você diz? Quando se sente inseguro, como você reage internamente? Quando algo exige coragem, qual frase aparece na sua mente? É aqui que o poder interno nasce, na microconversa silenciosa que define se você avança ou recua, se cresce ou se encolhe, se expande ou se fecha. Quando você conscientemente começa a substituir "eu não consigo" por "eu estou aprendendo", isso é difícil por "isso é novo", eu tenho medo por "eu posso tentar", algo poderoso acontece. A mente deixa de funcionar como inimiga e começa a funcionar como aliada. Essa mudança simples altera sua vibração, sua postura, sua energia e, inevitavelmente, sua realidade. Porque a vida responde à forma como você se trata. Agora chegamos a um dos pontos mais transformadores desta jornada. Para ativar seu poder interno, você precisa deixar ir a necessidade de aprovação. A necessidade de ser aceito, validado e compreendido é uma das âncoras mais pesadas que alguém pode carregar. Ela rouba clareza, rouba autenticidade, rouba força. Enquanto você estiver tentando se moldar para agradar, estará traindo sua própria expansão. Porque o poder interno não nasce quando você busca permissão.
Ele nasce quando você se permite ser quem realmente é. Quando você para de medir seus passos pelo medo do julgamento, sua vida finalmente ganha espaço para crescer. A verdade é simples: ninguém que vive para agradar consegue viver para evoluir. E quando você olha profundamente para isso, percebe que a maior parte das limitações que carregava não vinha da falta de oportunidades, mas da falta de coragem de se posicionar com autenticidade. A transformação acontece quando você entende que sua missão é maior do que sua reputação, que sua verdade é mais importante do que a aprovação alheia e que sua expansão vale mais do que qualquer opinião externa. O poder interno se ativa quando você escolhe sua própria direção, mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém apoie, mesmo que ninguém acompanhe. Porque quando você se escolhe, a vida te escolhe de volta. Agora, entramos em uma das chaves mais poderosas deste despertar. O poder interno só se manifesta quando você aprende a permanecer alinhado, mesmo quando as circunstâncias tentam te desalinhar. Esse é o ponto onde a maioria desiste, não porque falta capacidade, mas porque falta consistência emocional. Ativar o poder interno não significa nunca sentir medo, nunca ter dúvidas, nunca enfrentar incertezas. Significa que mesmo sentindo tudo isso, você mantém um centro firme dentro de si. É aqui que a transformação verdadeira acontece, quando você aprende a se estabilizar por dentro, enquanto o mundo se movimenta por fora. Quando problemas surgem, você não entra mais em colapso emocional. Você respira, observa, analisa e responde a partir de um lugar de clareza. Quando alguém tenta te desestabilizar, você não se perde na reatividade. Você permanece na sua essência, consciente de que não precisa provar nada para ninguém. Quando a vida muda de direção, você não entra em desespero, você se ajusta internamente e encontra o próximo passo. Essa estabilidade emocional não vem de força bruta, ela vem de profundidade. Ela vem de saber quem você é, de saber o que está construindo, de saber o que merece. Quando você alcança esse nível de coerência interna, sua realidade não tem escolha, a não ser se alinhar com essa nova vibração. E pessoas que ativam esse poder se tornam magnéticas, serenas e incrivelmente produtivas, não porque fazem mais, mas porque possuem um centro interno que nada consegue quebrar. Mas existe um último ponto antes de chegarmos ao clímax desta transformação. O poder interno cresce na mesma proporção da sua capacidade de confiar no processo. Confiar não significa esperar sem agir. Significa agir sem duvidar do que você está construindo. Significa não abandonar seu caminho só porque o resultado ainda não apareceu. Significa manter sua energia alinhada enquanto a realidade se reorganiza, porque ela sempre se reorganiza. A mente condicionada quer pressa, quer garantia, quer controle. Mas o poder interno opera em outro ritmo. Ele se expande com repetição, com intenção, com persistência. Pense nisso. Nada grandioso nasce instantaneamente. Uma árvore não rompe a terra no primeiro dia, mas isso não significa que nada está acontecendo. O crescimento mais importante é o que acontece antes de ser visível, é o que acontece na raiz, e sua transformação funciona da mesma forma. Enquanto você pratica novos pensamentos, novas emoções e novos comportamentos, sua vida está construindo raízes invisíveis que, em breve, sustentarão resultados extraordinários. Você não precisa ver para confiar, precisa confiar para ver. E quando essa confiança se torna parte de você, o poder interno não apenas desperta, ele assume o comando da sua vida. Agora, chegamos ao coração deste ensinamento, o ponto onde tudo se conecta e a transformação interna finalmente encontra forma no mundo externo. Ativar seu poder interno é, acima de tudo, um compromisso diário com a sua própria expansão. Não é um instante iluminado, não é uma técnica mágica, não é uma emoção passageira.
passageira, é um estado. É uma escolha que você renova todas as manhãs, quando decide pensar com mais consciência, agir com mais intenção e se tratar com mais respeito. É quando você entende que a vida não melhora porque você deseja, ela melhora porque você se torna alguém maior do que os desafios que enfrenta. E isso significa que a partir deste momento, cada pensamento que você escolhe reforçar, cada emoção que você escolhe nutrir, cada ação que você escolhe realizar, está moldando a sua nova realidade. Quando você decide viver a partir da própria grandeza, tudo ao redor muda de posição. As pessoas te tratam diferente, as oportunidades se apresentam, os caminhos se abrem, a intuição fica mais forte, a clareza se amplia e aquilo que antes parecia impossível se torna apenas um próximo passo, porque o poder interno, quando ativado, reorganiza não apenas sua mente, reorganiza sua vida inteira. Então leve esta verdade com você, profundamente gravada no seu coração. Tudo o que você deseja já existe. Como possibilidade dentro de você. A realidade externa é apenas o reflexo do quanto você permite que esse poder interno se manifeste. Nada está fora do seu alcance. Nada está distante demais. Nada está além da sua capacidade. Porque sua capacidade não é medida por circunstâncias. É medida pela consciência que você sustenta. A cada nova decisão, a cada novo pensamento, a cada nova postura, você está escrevendo um novo destino. E se você chegou até aqui, é porque já existe uma parte de você desperta, pronta, madura, esperando apenas a sua permissão final para assumir o controle. Ative seu poder interno, confie no processo e observe sua realidade se transformar diante dos seus olhos. E se esta mensagem tocou você, lembre-se, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa despertar esse mesmo poder dentro de si, porque quando uma mente se expande, ela jamais retorna ao tamanho anterior.